Começa agora o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, a sua rádio e TV na web. Olá, bom demais ter você aqui no podcast Simone Jardim e Convidados, um programa de entrevistas exibido aqui na web, feito especialmente para você que está em busca de novos horizontes profissionais e de vida. A entrevista que você assiste daqui a pouco é com a escritora, docente e pesquisadora Elisa Maris, que é daquelas pessoas que nutrem um entusiasmo contagiante pela vida, além de estudar e também encarar com muita naturalidade situações que para outros é motivo de conflito intergeracional. Quer um exemplo? Elisa Maris é autora de uma pesquisa acadêmica que mostra como veteranos aqui de São Paulo e da cidade portuguesa de Coimbra encontraram seu novo lugar no mundo do trabalho e aquele momento de ter que passar o bastão para os mais jovens tornou-se para esses homens e mulheres com muita experiência de vida algo extremamente gratificante. Algumas dessas histórias de reinvenção pessoal e profissional, Elisa Maris comenta nessa entrevista exclusiva, mas todas elas estão reunidas no livro Além dos 60, Lições de Vida de Brasileiros e Portugueses. A obra, elogiadíssima, foi escrita por Elisa Maris, que reúne relatos tocantes de gente que na maturidade soube criar as próprias oportunidades para construir novos paradigmas sociais, profissionais, familiares e afetivos em torno do envelhecimento. Vale lembrar que aqui no Brasil, Elisa Maris está entre os pioneiros dedicados à pesquisa sobre o tema maturidade. Mas o mundo acadêmico já é a sua segunda carreira. Antes, nossa entrevistada atuou por muito tempo em uma grande instituição financeira. E agora, como os personagens de seu livro, ela também está se preparando para começar uma terceira carreira ainda mais desafiadora. Já já você vai saber sobre o projeto inovador com jovens da periferia que Elisa está planejando realizar em parceria com o terceiro setor. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre a formação da nossa entrevistada de hoje, Elisa Maris é pós-doutoranda na Oxford Institute of Aging, referência mundial em estudos sobre envelhecimento. Aliás, Elisa Maris tem uma formação bem eclética que equilibra as áreas de exatas e humanas. Ela tem licenciatura em matemática, é mestre em administração de empresas e doutora em ciências sociais. Hoje, Elisa Maris atua como docente em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de administração de empresas e recursos humanos, além de aplicar coaching pessoal e profissional, inclusive para equipes de empresas de todos os portes. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Agora você ouve a conversa que eu tive com Elisa Maris aqui em São Paulo. Elisa, muito obrigada por estar recebendo a gente do Nível 50 Mais Experiência. Com todos os estudos que você tem feito, com tudo que você tem reunido e refletido nas palestras, enfim, como é que a gente concilia a questão do trabalho e maturidade? Foi o trabalho que me motivou, foi o trabalho olhar pessoas que aposentavam com 50, com menos de 50 e queriam voltar ao trabalho ou queriam abrir um negócio, tentar alguma coisa para que elas estivessem em contato. Foi o grande motivador do meu empenho nesse estudo. E claro, eu particularmente, e aquelas pessoas a quem eu entrevisto, o que eu escuto é o trabalho como sendo combustível. Uma oportunidade da pessoa se relacionar com o outro, independente da idade, de preferência com uma intergeracionalidade, que aquela atividade possibilite a oportunidade de se relacionar com todas as pessoas. E a questão que é importante colocar, né, que você destaca aí, a questão da intergeracionalidade. Não pensar o trabalho para as pessoas, né, que vão ganhando aí mais tempo de vida, enfim, vão ganhando décadas de vida, não pensar em nichos aí. Eu percebo que você tem realmente essa perspectiva mais ampla de juntar gerações, de pensar em arranjos aí sociais, né, nas empresas, enfim, que juntem as gerações para que haja uma troca aí, porque de alguma maneira o mais jovem tem o que trocar com a pessoa mais experiente, o mais experiente também tem o que trocar com esses jovens. Na minha oportunidade de me relacionar, já que eu leciono, eu diria que eu tenho salas de aula em que a média de idade é 22 anos e me sinto muito aceita. Eu acho que eles interagem
com o professor, porque não é o professor sabe tudo, é uma relação, quer dizer, nós não somos dono do conhecimento. Nós estamos ali mediando o conhecimento, o professor. Assim como no mundo do trabalho, quer dizer, o professor, ele está ali, a atividade dele, o trabalho dele, é essa troca, essa interação do conhecimento. Nas empresas, idem. Acho que hoje nós temos, no mundo desenvolvido, e nós, mesmo que não estejamos aí na categoria 1, ainda como um país subdesenvolvido, mas 60% do nosso PIB vem do setor de serviço, onde o trabalho das pessoas sai mais da mente do que das mãos. A tua habilidade está no seu psicológico, na sua mente, no seu intelecto. E essa troca, a palavra troca é bem apropriada, porque não é mais eu, maduro, tenho experiência, porque essa experiência é a soma da tua habilidade, da sua prática com o seu intelecto, já que nós vivemos, prestamos serviço em atividades que exigem muito conhecimento. Não só a área que eu atuo, o jornalista, a pessoa que está aqui gravando, cuidando, filmando um evento, ela tem que estar conectada e atualizada com o equipamento que ela usa. Então, a nossa mente, vivemos a era do conhecimento, como é conhecida a nossa era, e acho que quanto mais queiramos interagir com o outro, nós temos que estar conectados. Você escreveu um livro, aliás, um livro pioneiro, né? O Além dos 60, você lançou esse livro. E assim, ele traz histórias belíssimas, porque você cruzou, no caso, a história de brasileiros e de portugueses que avançaram na sua longevidade. Eu gostaria de saber se existem mais diferenças ou mais convergências entre os portugueses e os brasileiros nessa questão de viver, né, o avanço aí, a questão da idade. O livro foi lançado agora em 2015, mas na realidade já está fazendo 3 anos. Foi um mergulho em temas, em leituras e na pesquisa em si, que foi aqui em São Paulo e Coimbra, Portugal. Gostei muito dessa pergunta, do que eu vejo de semelhanças entre esses dois povos. É claro que eu não sou aqui nenhuma antropóloga para falar desses povos, eles milenares e nós aqui de um país com 500 anos. Mas eu vou me permitir focar naquele nicho que eu trabalhei, que eu estive em contato com eles, observando, aprendendo e fazendo as minhas entrevistas que só podiam durar 1 hora. As características do empreendedor, quer dizer, aquela disciplina, aquele comprometimento, a coragem, o correr riscos, até pela necessidade para empreender, e claro que eu estou me referindo, nesse caso, a empreender no business, mas o empreendedorismo ele é abrangente em todas as instâncias da vida. Eu diria que eles têm características comuns, pelo fato de ser empreendedor, mas em relação à cultura, há bastante diferenças. Aí eu explico um pouquinho, não justifica, mas eu explico um pouquinho pelo fato de nós brasileiros só termos aí meio milênio. Eles têm um zelo e um cuidado e uma atenção ao espaço público que é exemplar. Além do cuidado, o envolvimento e a frequência. É claro que a gente tem a questão da violência também, mas não é só isso. Eles frequentam, eles fazem festas, eles fazem reuniões entre amigos, entre familiares, nos parques. E, claro, o zelo, pessoas físicas que cuidam de um pedacinho, de um canteirinho, de uma grande praça. Eles que regam, eles que periodicamente, a cada estação, eles estão renovando, adubando aquelas flores. Então, assim, é bastante encantador. Eu vi exemplos, me permita citar um exemplo que me chamou muito a atenção, me encantou. Eu estou vindo da universidade, num ônibus, onde a maioria era estudantes, mas um ônibus comum, e um estudante com fone de ouvido, estava bem relaxado, com o pé no banco da frente. Quando o motorista viu, ele começou a chamar a atenção do rapaz, solicitando que tirasse o pé do banco. O rapaz não viu, porque ele estava com fone de ouvido. Ele parou o ônibus, virou para trás e solicitou que o rapaz tirasse. E o rapaz pediu desculpas e tirou. E o mercado de trabalho, você observou o que lá no mercado de trabalho? Eles têm, de alguma maneira, mais espaço, mais oportunidades do que, por exemplo, aqui no Brasil? Olha,
Esse aí foi mais assim no meu campo de observação, do que eu pude falar, do que eu pude ver, e pude assistir até. Tem muito menos oferta de trabalho. E se a gente, num passeio turístico, passar pela Europa, é comum ver como aquelas pequenas empresas, pensa aí na área de alimentação, que é a que a gente usa o tempo todo, que a gente frequenta enquanto turista, como é comum você ver casais, filhos ou estudantes trabalhando, tipo o funcionário intermitente agora na nova lei trabalhista nossa. Trabalhos sazonais e cenas também que são comuns, aqueles maduros que já têm uma aposentadoria, mesmo que não esteja dentro do que deseja, do que necessita, abrir mão para dar espaço às novas gerações que estão buscando trabalho. Então, tive uma das entrevistadas, ela faz um trabalho de educação numa instituição voltada para pessoas idosas e educando, inclusive, imigrantes que não sabem português. Então, participei várias vezes, dei até acho que 1 ou 2 palestras lá para eles. E eu estava com ela quando ela recebe uma ligação para trabalhar no módulo da Universidade de Coimbra. E ela falou que não ia, que ia indicar um ex-aluno. Então, achei emocionante. E, aliás, o seu livro é cheio de histórias emocionantes, de belas histórias aí. Alguma mais que você, assim, te toca em especial pelo seu caráter mais universal, pelo seu caráter mais inspirador? Simone, as histórias, claro que são narrativas curtas, porque eu tinha 1 hora para entrevistar. Mas eu vou destacar, assim, Portugal, uma moça de 60 anos, que aposentou, sempre trabalhou em atividades mais operacionais. A última tinha sido como atendente e ela falou que não resistiria a ficar sem contato. Não conseguiria ficar em casa, mesmo tendo filhos, netos. E o irmão dela deu uma loja de presentes. Ela foi extremamente criativa. Como alguém que começa, após 60 anos, uma loja de presentes, como alguém conseguiu captar tão rápido um mercado, uma necessidade latente que tinha ali, que era presentes customizados. Ela vendia pequenas prendas, como eles chamam lá, mimos, e presentes mais caros eram presentes não para uso pessoal, mas para uso, presentes de utilidades para casa, para o lar. Então era comum ela tinha já uma prática, que era receber a lista de presentes que suas clientes precisavam. Ela ia para os grandes centros, os mais comuns, Porto e Lisboa, e ela trazia sob encomenda e não tinha rejeição. Quer dizer, ela já tinha uma afinidade com aquelas clientes, que ela conhecia o gosto, com uma descrição de um conjunto de chá, uma peça, uma travessa, uma bandeja, ela não tinha rejeição. Ela comprava sob encomenda e, obviamente, nesse preço ela embutia a margem que ela necessitava. Então, achei muito interessante. Mas deixa eu destacar de São Paulo também, casos assim bem extremos, porque uma coisa é quando a pessoa já está numa atividade mais desafiadora e está treinada para isso, a outra é começar do zero. Uma funcionária pública que tinha uma função bem operacional no Fórum João Mendes, e ao se aposentar pensou que seria legal dar um foco assim na família, se dedicar mais, mas acontece que a família os 3 filhos já estavam na universidade e o marido trabalhava. Depois de 1 ano, ela decidiu que precisava desenvolver uma atividade. E que atividade? Buscar emprego? Não, ia abrir o seu negócio. Pensou numa doceira, porque ela tem habilidades para doces. Mas falou, mas como é que eu sei se eu devo abrir uma doceira? Como? Quando? Em que lugar? Buscou o Sebrae, fez vários cursos. A partir dali, saiu pronta para fazer uma pesquisa de mercado e descobriu que o que ela precisava, o que a região dela precisava, era uma floricultura. E agora, e o ponto? Tenho que achar o ponto. Procura, insiste, procura novamente. De repente, abre-se um ponto, esvazia-se um ponto, próximo a uma igreja católica. Ela alugou o ponto, divulgou o produto na igreja. E quando eu a visitei, ela já tinha 3 anos, mas ela consolidou o negócio muito rápido, porque com a habilidade que ela tinha para flores, para organizar eventos, para fazer decoração, ela conseguiu captar muito rapidamente clientes, os futuros casamentos, batizados, festas. E assim o negócio dela bombou. Bombou no sentido de já
se viabilizar antes dos 2 anos, que é uma referência que quem estuda empreendedorismo sabe muito bem que a prática, quer dizer, a expectativa é de que a pessoa espere com calma os primeiros 2 anos. Antes dos 2 anos, ela já viabilizou o negócio por conta dessa convergência de um ponto no espaço adequado, no local adequado, e da habilidade dela também. Acho que a forma de negociar e a criatividade que ela tem para fazer os seus arranjos foi que diferenciou e fez com que o negócio emplacasse. E se me permite também, se eu tenho mais chance de citar mais um exemplo, porque traz aí essa questão da falta de espaço para os 50 mais ou 40 mais, ou seja, para esse novo momento, esse novo segmento que cresce bombasticamente. Um alto executivo de uma instituição financeira que foi forçado a aposentar, que a diretoria foi encurtando, ele foi convidado a sair e, obviamente, a empresa sabia que ele tinha tempo para aposentar. Ele aposentou e, com muita emoção, ele relatou que os primeiros dias ele colocava terno e gravata, pegava a sua pasta e saía de casa para andar por aí, porque ele não tinha como ficar em casa lendo ou vendo TV, quer dizer, não tinha uma habilidade, o que ele faria em casa. E de repente ele viu um concurso para uma empresa estatal, ele prestou concurso, entrou no nível inicial, cujo salário correspondia a 1/3 do que ele ganhava da aposentadoria, porque ele tinha uma previdência complementar. E ele já estava há 2 anos nessa empresa e me disse: estou disposto a fazer uma nova carreira. Começar do zero como comecei, mas sei que o meu conhecimento, todo o conhecimento que eu tenho da área, que ele entrou na mesma área financeira, todo o conhecimento que eu tenho e a experiência, possivelmente eu queimo etapas. Não quero indicação, eu quero seguir e galgar os degraus aqui pela minha competência. Então achei foi assim uma história bastante fascinante. E os exemplos que você deu é justamente assim, as pessoas elas tiveram um momento de flexibilidade, um momento também de esperar, porque tudo também tem, né, até as coisas mesmo, né, favorecerem aquilo que você quer. O que você pode falar para essas pessoas que estão realmente nessa situação? Aqui no Brasil realmente é bem frequente isso, de falar, só me resta empreender, mas eu não sei direito o que fazer, por onde ir. O que a gente pode, de alguma maneira, que mensagem a gente pode levar para essas pessoas? Eu começo relembrando também esse colchão que nós temos aí na nossa população, de um número muito significativo de pessoas aí acima dos 40, digamos assim. Quer dizer, não é que agora a cada 5 anos se conta a população. Se brincar, a cada semestre nós temos um crescimento do volume, da quantidade de pessoas, 40 mais, 50 mais, 60 mais e assim por diante. Me faz lembrar aqui um dado que na metade do século passado, portanto, década de 50, e claro que esse dado aqui eu vou me referir aos 60 mais, nós tínhamos no Brasil, que era chamado de um país jovem, anos 90, falava-se do Brasil como um país jovem, nós tínhamos 4% de pessoas da população com mais de 60 anos. Hoje o Brasil tem 15% da população. Você pega aí em menos de 70 anos, pouco mais de meio século, nós temos 15%. Brasil, porque São Paulo, se você pega só São Paulo, essa população, 50 a mais, ela é maior. Eu precisei fazer um trabalho com um bairro daqui da região de São Paulo, da região central, Jardim Paulista, e com a ajuda do IBGE eu consegui, eu estou falando de 2016, portanto há 2 anos, o Jardim Paulista tem 24% da população com mais de 60 anos. Se a gente atualizar isso hoje, eu não sei qual vai ser o acréscimo, porque o colchão que a gente tem nessas faixas vizinhas é muito grande. Mas voltando aí para o cerne da sua questão, que é onde se queremos trabalhar, que eu defendo muito essa atividade. Essa era do conhecimento, acho necessário, com esses anos todos que a sociedade conquistou, que a longevidade nos apresenta, o que faremos? Só o ócio nos sustenta? Seremos felizes só no ócio? Então, eu vi recentemente uma tendência, mesmo que você traga esse pequeno percentual
que tem de vagas nessas 150 melhores empresas para trabalhar, o percentual tão pequeno, mas é legal a gente olhar também que nas empresas o organograma ele está sendo horizontalizado. As vagas para os cargos onde essas pessoas estão competentes, que não vão se limitar a um trabalho mais operacional. Esse pensante, aliar tudo isso nessa gestão, não tem espaço. Cada vez é mais reduzido. Então, você tem uma empresa horizontal, todos participam, e a decisão, aquela cúpula, é muito enxuta. O exemplo que eu dei desse alto executivo já foi um pouco resultado dessa realidade. Então, o que nós vamos... para onde nós temos que migrar? Acho que devemos entender que a gente está num momento de transição também. Transição, reinvenção, criação. Eu boto muita fé também no terceiro setor. E importante você realçar isso, Simone. Quem não está pronto para abrir um negócio? Quando a gente fala em empreender, repito, não é só no business. Que tal empreender também numa nova carreira? Por outro lado também, recentemente eu vi um anúncio em empresa de aviação buscando maduros para fazer o trabalho de atendimento ao cliente, de relacionamento customizado, porque você já tem toda uma vivência e isso necessita um tempo. Se a nova geração, que também precisa de espaço, já nasceu conectada com os aparelhos, com os tipos de devices mais modernos, o face a face, o relacionamento, a interação, o comportamento e esse conhecimento já renovado de tantos anos, realmente tem vagas ainda para essas pessoas. Agora, não poderia ignorar que cada vez elas diminuem. Mas como nós também podemos nos reinventar? Acho que essa busca, temos que estar atentos e, repito, acho que o terceiro setor pode ser uma saída aí para a gente. As pessoas falam muito em limitações, em dificuldades, e o que é extremamente positivo quando a gente tem a oportunidade de ver suas palestras, de ler seus artigos, é que você tem essa visão propositiva e um mundo de possibilidades. Realmente a gente tem que se alimentar disso, né, Simone? E foi lendo a sua xará, foi quando eu comecei a mergulhar nesse tema, no envelhecimento, que é uma palavra que para mim já é tão aceita, envelhecimento. Alguém diz, olha, você nasceu, já começa a envelhecer. Ok, talvez lá na saúde explica melhor. Deixa eu conviver com dos 25 para frente, ou dos 27, que foi a última leitura aí que eu fiz, de descoberta da ciência, que a nossa memória, ela começa a declinar, começamos a ter perda de memória aos 27 anos. Então, deixa eu usar esse 27 como uma referência aí para o envelhecimento. Mas quando eu comecei, o primeiro livro que eu li foi da Simone de Beauvoir, e uma frase que me deu uma chacoalhada mesmo para esse acordar, que por trás tem a ideia do empreender, foi: você tem duas opções, morrer jovem ou envelhecer. Então, escolha. Então, eu achei extremamente desafiadora. Isso foi, para mim, eu acho que talvez tenha sido aí que eu já associei com a ideia do empreender. Porque o meu guru na administração, mas que também ele é filósofo, que faleceu aí acho que há 2 anos, o Peter Drucker, ele diz, entre N obras que ele tem sobre o empreender, o que é o empreender, a necessidade do empreendedorismo, e veja, ele é um multidisciplinar, ele diz que é aquele, resumindo, ele diz que empreender é ser capaz de sonhar e colocar esse sonho em prática. Então, essas perspectivas que eu vejo não só na busca de um negócio. Eu sou tão aderente ao empreendedorismo, mas nunca empreendi. Não tive essa capacidade ainda. Até porque eu não me imagino no negócio, mas em si, como que eu posso empreender? Como que eu posso me renovar? Eu estou na minha segunda carreira. Como que eu penso já numa terceira? Porque vai chegar um momento que a geração millennial precisa tomar o meu lugar. Ela está começando a vida, enquanto ser humano, ela quer ter seu filho. Eu já tive as minhas. Então, essa perspectiva que eu vejo por aí. De que forma também até eu posso, com membros da minha idade e de outras idades, também inventar um novo serviço, inventar uma nova, uma associação de competências, empreender nisso. De forma que a gente possa fazer trocas, não necessariamente abrindo um negócio. E o que é interessante, assim, você acabou de afirmar que você mesma... Porque as pessoas, elas ficam muito ligadas na questão da idade, então elas ficam, assim, um pouco angustiadas.
então aos 50 eu vou ter que me reinventar, aos 60 eu vou ter que reinventar. E você acabou de falar, né? Estou partindo para uma terceira carreira. Quer dizer, o reinventar-se, de alguma maneira, a gente faz a vida inteira. Pode até não se dar conta. Sim. Mas assim, acaba, né? O próprio mercado vai mudando, enfim. E eu gostaria de saber como é que tem sido o seu processo também, né? De reinvenção, os desafios e as oportunidades que você tem identificado, porque você é do meio acadêmico, que também tem sofrido enormes mudanças aí, né, no perfil dos colaboradores, né, dentro das universidades. Fala um pouco sobre isso, porque muita gente da sua área mesmo vai estar, no caso, ouvindo essa entrevista, vai também, com certeza, deve estar tendo esse dilema, né, de o que eu faço daqui para frente. Legal, Simone. Eu tenho, assim, eu não diria privilégio, porque foi uma decorrência da minha vida, da minha escolha, mas eu estou no meu segundo emprego, na minha segunda carreira e no meu segundo emprego. Do meu primeiro emprego, eu saí. Saí, planejei em 90 para sair em 2000 e saí em 2000. Eu fiquei 10 anos me preparando para sair no momento certo e já ir para o mundo acadêmico. Fui para o mundo acadêmico, estou lá até hoje, na mesma instituição, e não sei se eu saio ou serei saída. O fato é que entendo que eu devo me preparar para isso. E eu estou num momento diferente. Quer dizer, quando eu saí, eu estava num espaço ainda próspero, com N oportunidades para minha carreira, mas eu quis mudar. Eu sempre tive um pé na educação. Mesmo numa instituição financeira onde eu trabalhei, eu trabalhava também na universidade corporativa. Eu tinha um pé na educação. Saí e continuei fazendo isso, mas o mundo acadêmico me absorveu e eu optei só por ele. Então, hoje, eu não sei se vai chegar o momento que eu saio. Então, eu tenho que me preparar justamente pela realidade. Nós temos uma nova geração entrando. Eu diria para você, Simone, que no meu pequeno núcleo, na área que eu atuo, na instituição, eu diria que a média, a faixa etária do nosso grupo é de 50 anos, é de maduros. Mas as novas admissões é de meninos, aí geração millennial, de meninos e meninas de 20 e poucos anos. E eu os recebo com muita energia. E vou entender perfeitamente quando o meu lugar tenha que passar para ele, pelo que eu já falei há pouco. Então, eu estou pensando, e quando eu falo terceiro setor também, é porque eu estou de olho nele. Eu acho que a gente... no terceiro setor, a gente é capaz de, em parcerias com a sociedade, com uma proposta intergeracional, nós possamos levar, preferencialmente, os 50 mais no produto, para levar o produto, e um produto na área do conhecimento, mas que nesse grupo tenha jovens também. E levar para jovens um reforço curricular, principalmente o jovem do ensino médio, preparando para o mercado de trabalho, que está aí à espera deles. Então, eu enxergo possibilidades e o terceiro setor muito mais fazendo parcerias com o mundo privado do que mesmo a esfera pública, que já está assim tão sobrecarregada. E vejo, vamos tentar, se não der certo na primeira vez, tentamos a segunda e assim por diante. Eu acho que cabe a nós não ficar lamentando, temos aí ainda décadas de buscar oportunidades. Inclusive, você quer aproveitar e falar um pouco desse, porque assim, você já está de olho no terceiro setor, já está formatando aí novos projetos, você quer falar de algum projeto seu que já está sendo encaminhado com esse foco intergeracional? Sim, Simone, puxa, é um prazer, eu agradeço muito essa oportunidade e, obviamente, de que vocês até consigam aí nos apoiar, fazer parceria conosco. A gente está com um projeto, eu não diria que é no forno, não está no forno ainda, ele está no fermento, que é um projeto para preparar jovens para o mercado de trabalho. Que jovens? Os jovens do ensino público, de regiões mais periféricas, e nós não vamos, a ideia não é brigar com o currículo que ele já tem, mas é reforçar para ele. Imagine um menino de 16 anos, de 17 anos, que nunca trabalhou, que ainda não trabalhou, ou se trabalhou foi em alguma coisa muito operacional, e apresentar para ele, desde do momento que ele vai participar de uma entrevista, como que é fazer o currículo, o que é interessante, que talentos ele tem lá dentro que ele precisa, que a gente pode ajudar a lapidar esse talento, essas habilidades que ele tem e nem sabe ainda, e como que é o mundo corporativo. E sempre com aquela ideia de empreender na vida, empreender na carreira,
que é, qual é o meu sonho? Onde eu quero trabalhar? Ok, eu vou começar no call center. Mas e depois? Você quer chegar aonde? Quer ter um call center? Você quer ser o diretor do call center? Você quer ser o CEO do call center? Quais são os caminhos? Como você pode chegar lá e como você pode dar o primeiro passo? Então, essa é a proposta. Claro que é no terceiro setor que a gente quer buscar apoio, para junto ao terceiro setor, bater portas aí buscando patrocínio e, óbvio, encontrando os jovens interessados nisso, e não só preparar e largar, mas a gente quer um trabalho envolvendo várias instituições, de forma que, ao preparar esse jovem, já tenha as vagas direcionadas para ele. As mulheres, elas parece que elas têm um pouco mais de flexibilidade para tentar novos caminhos. Qual que é a tua visão a respeito disso? Ela vive mais. A mulher vive mais, está estatisticamente provado, e obviamente a ciência já diz porque que ela vive mais, porque ela se cuida mais. Talvez a própria, desde o momento da sua vida adulta, ela se cobrou mais em cuidar da saúde, ela é mais regrada em cuidar da saúde do que o homem. Isso é a ciência que diz, isso é a área da saúde que nos aponta esse dado. E que ela vive mais é fato. Aliás, a gente até brinca que se você vive mais e você está sozinho, vai faltar, inclusive, vai ser uma competição até no campo afetivo, porque tem mais mulheres que homens, não é isso? A mulher vai para o mercado dos anos 60 para cá, então tem um pouco mais de meio século. Então, é outro momento de revolução e também tentar ir junto. Quer dizer, o número de homens em funções de direção, em funções estratégicas nas empresas, tem sido maior, mas as mulheres estão entrando no mundo da política. E tem um dado recente também sobre uma pesquisa no Brasil, é um instituto, chama Donos do Negócio no Brasil, algo assim, mas que foi também bem fundamentada, com o apoio do IBGE, do PNAD, do IPEA, onde no período de 2001 a 2014, Brasil, o crescimento do empreendedorismo no Brasil, no gênero masculino, foi de 14. Das mulheres, foi de 34. É claro que não está separado por nichos de faixa etária. Mas foi assim, para mim, foi extremamente assustador. Então, está mostrando também esse acordar da mulher para esse ir atrás. Quer dizer, saímos da cultura do homem e cabe ao homem o sustento da casa. E vamos viver todos muito tempo. Essa que é a verdade, né? A perspectiva de vida é para que todos alcancem, né, a possibilidade de viver aos 100 anos de idade. E até lá são muitas décadas de vida e que realmente vamos ter que encontrar caminhos para que esse tempo a mais, esse grande tempo a mais de vida que nós seres humanos, nós brasileiros estamos conquistando, tenha um valor tanto pessoal quanto agregue também coisas bacanas para a sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, até retomando, quando eu disse que, quando nós falamos que em todo o mundo, em todos os tipos de áreas, as oportunidades para nós vão diminuindo, na educação, por exemplo, o ensino à distância, ele absorve muito o lugar do humano, mas eu acho que terá lugar para nós a partir do momento que a gente ainda consegue fazer essa diferença. Nós não podemos robotizar as nossas relações com as pessoas. Seja entre professor e aluno, seja entre empregador e empregado, seja entre as gerações, nós temos que humanizar. Nós vivemos uma sociedade onde o capital intelectual passa a ser necessário, o capital humano mais ainda. Eu até encerro assim a minha fala com uma situação ontem de uma aluna apresentando trabalho, e esse assunto veio à tona, do quanto eles, apesar de adorar a tecnologia, que tanto adoram que ficam durante a aula olhando o Facebook, etc., mas eles dizendo, e até se emocionou ao dizer isso, da importância ainda que eles dão ao professor, principalmente quando o professor entende os seus momentos. Então, assim, acho bastante emocionante, e eu falei para ele, eu acho que nós, professores, se temos a idade de ser sua mãe, sua avó, nós temos que entendê-los, no mínimo, entendê-los, porque eu, pelo menos, posso estar
no dia mais cansado, eu saio 10h30, eles vão embora e eu me sinto energizada, bem energizada, principalmente mentalmente. Lisa, muito obrigada pela sua entrevista, que também nos energizou muito. E até uma próxima vez. Sucesso aí. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz. Muito obrigada. E aí, gostou da entrevista com Elisa Maris, que se destaca como pesquisadora do empreendedorismo na maturidade? Então curta e compartilhe este podcast nas suas redes sociais. Tudo super fácil pela nossa plataforma www.nível50maisexperiência.com.br e aproveita para assistir as outras entrevistas que já postamos. Vai no menu e clique em Arquivo 50+. Se você quiser receber no seu e-mail avisos dos próximos programas, clique em Inscreva-se. É rápido e fácil. Toda semana colocamos no ar um novo podcast, sempre com uma entrevista que vai ajudar você a reciclar o ciclo de vida da sua carreira e ativar seu talento empreendedor. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Até nosso próximo encontro. Você acabou de assistir o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, sua rádio e TV na web.